Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a nona videoaula sobre funções e nós vamos tratar aqui, mais especificamente, de função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Nessa videoaula você vai entender a relevância tecnológica desses conhecimentos. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Função injetora, tá? Uma função f de A em B, né? Domínio A contra domínio B, é dita injetora se para todos os x1, x2 de A, né? Dois elementos do domínio diferentes, tá? Um do outro, tivermos o f de x1 diferente do f de x2. Ou seja, as imagens desses dois elementos do domínio sempre serão diferentes desde que eles sejam diferentes, tá bom? Então, né, em resumo aqui, elementos distintos do domínio de F possuem sempre imagens distintas, tá bom? Elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. Um conceito, definição muito simples para uma função injetora aí, tá? Então, eu acredito que é fácil compreender isso. Vamos a um exemplo mesmo assim, né, para a gente ver isso na prática. Então, exemplo 1, a gente tem uma função aqui de A em B. O domínio aqui, ó, elementos distintos, né? Claro que a gente está considerando aqui. 0 tem imagem 1, 2 tem imagem 2. Olha. O 0 é diferente do 2 e a imagem 1 é diferente da imagem, né, 2 aqui, que corresponde ao 2. Ah, professor, o 2 é igual a 2. Não tem problema. Os elementos do domínio são distintos, os elementos da imagem também são distintos. Então, por isso que essa função é injetora. Ó. Olha aqui, todos os 5 aqui, né, elementos do domínio distintos 2A2, têm imagens distintas. Tá vendo? Todos têm imagens distintas, né, diferentes. Ah, professor, sobrou gente no B. Não tem problema. Ela é injetora pela definição, tá? Se sobrou elementos no contradomínio, né? Isso aí não fere a definição de função injetora, tá bom? Vamos lá. Função sobrejetora. Uma função f de A em B é dita sobrejetora se somente se o conjunto contradomínio, o Bzinho aqui, tá? De f for igual ao conjunto imagem. Ou seja, todo mundo do contradomínio, né, tem que estar associado a um elemento de A, né, do domínio pela função f. É isso, tá? Em resumo aqui, né, não existe elemento de B que não esteja associado a algum elemento de A partir de f, tá? Então, eu usei a negativa aqui. Né? Mas, então, cada elemento do contradomínio deve estar associado ao elemento do domínio. Ninguém sobra, né? Não pode ser igual ao exemplo anterior, né? Então, gente, para ficar bem claríssimo aí, a imagem dessa função tem que ser igual ao contradomínio. Imagem igual ao contradomínio. Contradomínio, né? Imagem igual a ele. Pronto. Por quê? Se for a imagem igual ao contradomínio, todo mundo da imagem, né, e do contradomínio evidente, né, foi associado pela função aí, tá bom? No caso, qualquer função que seja. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vejam bem. 1 correspondeu ao 3, o 4 ao 7, o 5 ao 8, o 7 ao 10, o 8 também ao 10. Não tem problema. Né? Ela não é injetora, né? Porque dois diferentes aqui do domínio tem a mesma imagem. Ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. O 11 ao 18. Ninguém sobrou. Né? Ninguém sobrou aqui. Né? A imagem dessa função de C em D é igual ao contradomínio. Ela não é injetora, mas ela é o quê? Sobrejetora. Isso que interessa agora nesse exemplo, tá bom? Então, ela é sobrejetora, mas não é injetora porque dois diferentes, né, se corresponderam a um mesmo elemento aqui, tá bom? Bem, função bijetora. Essa é mais fácil. Ó. Uma função f de A em B é dita bijetora se for simultaneamente injetora e sobrejetora. Aí tem que ser as duas coisas, tá? Elementos diferentes do domínio
tem que ter imagens diferentes, né? E ninguém pode sobrar no contradomínio, ou seja, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Vamos a um exemplo bem simples aí. Olha, o 2 no 3, o 3 no 6, o 5 no 9, o 8 no 14, não tem problema cruzar aqui nessa retinha. O 11 no 10. Cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Então, ela é injetora, né? Todo mundo aqui do contradomínio foi associado. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Se ela é injetora e é sobrejetora, então ela é bijetora. Agora, esse conhecimento é muito relevante, tá bom? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Antes eu vou dar uns exemplos algébricos, tá? Para a gente entender como que determinamos se uma função é injetora, sobrejetora, né? Se é bijetora, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, exemplo 4 aí. Classifique cada função a seguir como somente injetora, somente sobrejetora, bijetora, né, porque tem que ser ambas, ou nem injetora e tampouco sobrejetora, tá? Então, somente injetora, somente sobrejetora, bijetora e nenhuma das duas, tá bom? Então, estão aí os exemplos, né? Vamos fazer isso lá no quadro branco, né? Vamos lá. Bem, vamos pegar primeiramente aí, né, a função f, tá? Vocês veem aí que o domínio tem 6 elementos, eu escrevi de uma forma diferente, né? E o contradomínio 3, né? E a função é f de x, que é igual a x ao quadrado. Nesse caso, que tem poucos elementos, dá para fazer cada caso e ver qual é a imagem. Mas você observa o seguinte, x ao quadrado, né? Você já começa a pensar, ó, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, dois elementos distintos deram a mesma imagem, né? Então, de cara, ela não é injetora, mas mesmo assim, vamos fazer, né? Vamos lá. O f de menos 1, que é menos 1 ao quadrado, é igual a 1, que é igual ao quê? 1 ao quadrado, que é igual ao f de 1, né? Então, não pode ser injetora, né, pessoal? Não pode ser, porque elementos distintos, né, tinha que dar imagens distintas e deu a mesma imagem. Mas, olha, ocorre para todos os outros ali, tá? O f de menos 2, que é menos 2 ao quadrado, né? É x ao quadrado, né, gente? É 4, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a f de 2, né? Verdade? E o f de menos... Mesma coisa, o f de menos 3, que é igual a menos 3 ao quadrado. Isso dá 9, e isso é mesmo que 3 ao quadrado, que é igual a f de 3, tá? Agora, observe o seguinte. O conjunto imagem aqui, né? O conjunto imagem é igual ao quê? É igual ao contradomínio, né? Ó, 1, 4 e 9. Portanto, essa função, ela é o quê? Sobrejetora. E não é injetora. Então, ela é somente sobrejetora. Muito bem? Vamos apagar aí e passar para a próxima. Bem, pessoal, vamos aí para a G, né? A G tem domínio real e contradomínio real. Não, professor, como é que eu vou verificar os infinitos elementos do conjunto dos números reais aqui? Como que eu vou fazer isso? É aí que a gente usa aquela definição lá, né? A álgebra, tá bom? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha, gente, se a gente tem um x1 diferente de um x2, tá? Claro, números reais, né? Porque tem que ser elementos do domínio, né, gente? Tá? Isso aí, já estou considerando isso. Ó. Então, vejam bem. x1 diferente de x2, se eu multiplicar ambos os membros, né, por 2, eu vou ter 2x1 diferente de 2x2, né? Dobrei duas coisas diferentes, vou ter coisas diferentes. E se eu somar 3 a ambos os membros, né, que é uma coisa igual, né, então o que eu vou ter? 2x1
mais 3, diferente de 2x2 mais 3, né? Ô, gente, mas isso é exatamente o quê? Isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o g de x1 diferente do g de x2. Usamos basicamente a definição. Então, x1 e x2 diferentes deram isso. E na verdade, né? Na verdade, se eu voltar aqui, voltando aqui, eu vou chegar a isso aqui também, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, né? De cara, g já é uma função injetora, já é injetora. Bom, mas eu não posso afirmar que ela é somente injetora, né? Aí o que eu tenho que verificar? Será que existe algum R, né, que não vai ser correspondido a algum real também do domínio? Será que existe? Ora, como que a gente faz, né? Agora vamos para a segunda parte. Vamos supor o seguinte, 2x mais 3 é o y, né? O y real. Então vamos ver se existe algum x que isso aqui não é possível. Só que vocês vão ver que é possível, ou seja, é possível isolar o x, né? É isso que é a questão, ó. Subtraindo 3 ambos os menos, nós temos y, que é igual a 3, e, consequentemente, x é igual a y menos 3 dividido por 2. Então, é possível obter qualquer y, né, a partir de um real x determinado lá. Então, essa função também é sobrejetora. Portanto, o que ocorre? Ela é injetora e é sobrejetora, então ela é bijetora. Vou mostrar para vocês o gráfico dela, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, está a função g de x, 2x mais 3, não é verdade? Então, olha, todos os y's, né, vão ter um correspondente x. Ó. Você vê que é uma função crescente, ela também, né? E o que ocorre é isso aí, ó. Esse é o gráfico da função. Então, todos os y's, né, do contradomínio, né, todos os elementos do contradomínio, que são os y's, né, vão ser imagem de alguém, tá? Então, é isso. Continuando aí, vamos para a função h de r em r, com h de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Eu já vou falar de cara algumas coisas com vocês. Esse tipo de função, mais especificamente, tá? Vamos dizer o seguinte, uma função uma função assim desse tipo, ó, t de x, tá? Que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a, b e c reais, tá? E o a diferente de zero. Esse tipo de função não é injetora, né? Com domínio real, tá? Desculpa, domínio real e contra-domínio também real, domínio real, contra-domínio também. Não é nem injetora, nem sobrejetora, tá? Evidente, tá um pouco bijetora. Então, de cara, eu já vou explicar isso para vocês. Ô, professor, mas por quê? Bom, pelo seguinte fato, tem alguns números reais aqui do contradomínio que não existe nenhum elemento do domínio que é associado a eles, tá? No caso, reais aqui, né? Reais e reais. E tem também valores diferentes, né, do domínio que geram imagens iguais, porque por ela ser quadrática, tipo assim, ó, 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado, quando eleva ao quadrado, gera o mesmo valor. Mas não estou falando nesse caso, eu vou dar uns casos específicos aqui. Por exemplo, observa o seguinte aqui, olha só, vamos pegar aqui um f de menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos o menos 1 dá mais 1, não é verdade? Menos 1, estou usando menos 1. E menos 6.
Isso aqui dá menos 4, tá bom? Enquanto vocês observem aqui, o f de 2, por exemplo, 2 ao quadrado dá 2, né? 2 ao quadrado dá 4, tá? Dá 2, aqui dá 4. Menos o 2, né? Vai ficar assim, menos 6, olha. 4 com menos 8 também dá menos 4, né? Então deram o quê? Deram a mesma imagem aqui, né, gente? Isso não pode. Então, essa função aqui, ela nem é sobrejetora e nem injetora, né? Nem injetora e tampouco sobrejetora. Vou abreviar aqui, tá bom? Vamos para a última, né? Ó, pessoal, vou mostrar o exemplo no GeoGebra também, né? H de x ao quadrado menos x menos 6, olha só. O que que acontece? Elementos diferentes do domínio geraram aqui, por exemplo, 0. Dois diferentes aqui geraram 1, e já é infinitos aqui, né, na verdade. E você pode observar também que, por exemplo, a partir desse número negativo aqui, menos 6, alguma coisa, não tem associação de ninguém do contradomínio com a função, né? Esse é o gráfico da função, tá bom? Nós vamos estudar esse conhecimento mais adiante, durante o curso, tá ok? Bem, vamos para a última aí, né? J domina o intervalo fechado no menos 1, né? E o infinito positivo, tá bom? Todos os números maiores ou iguais a menos 1, né? Todos os números reais. E o contradomínio reais. Bom, professor, raiz quadrada de x mais 1. Vamos fazer de forma algébrica primeiro, tá? x1, né? x1 diferente de x2, tá? Desse domínio aqui, né, gente? Tem que ser desse domínio, gente, tá bom? O que que acontece? Olha, acontece que isso aqui implica x1 mais 1 diferente de x2 mais 1, né? Que eu somei coisas iguais. A coisa diferente continua diferente. Mas tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. Isso aqui, gente, tem que ser maior ou igual a 0, né? Claro que se eles são maiores ou iguais a menos 1, né? Ambos são diferentes, é claro. Tudo isso aqui vai ser maior ou igual a 0, tá? Não pode. Porque agora nós podemos extrair a raiz. E aí, gente, realmente isso é verdade, tá? Isso aqui implica em coisas diferentes. Eu não vou ser muito metódico, não, mas isso aqui é verdade. Isso aqui é verdadeiro. E a volta também é verdadeira, né? Lembrando que essa situação aqui vai implicar o quê? Ah, não, não é f, né? É a função j, não é verdade? Lembrando que isso aqui vai implicar coisas diferentes, né? Coisas diferentes que j de x2. Opa, deu para escrever aí, tá? Não ficou muito bom, mas deu para escrever aí, tá bom? Vou só dar mostrada aqui, tudo bem? Bom, então, o que que ocorre, né? Ela é injetora. Ela é injetora. Professor, ela é sobrejetora? Né? Não. Por quê? Raiz quadrada de número real não dá números negativos. E você pode ver aqui que o contradomínio aqui, né, são os reais. Então, os reais positivos, os negativos e o zero, não é verdade? Então, não existe, né? Não existe, símbolo de não existe, x pertencente ao domínio, tá bom? Pertencente ao domínio, tal que, né? Tal que j de x, né? Que é o y, tá? Pertença aos reais, por exemplo, né? Vamos escrever aqui. Pertence aos reais negativos, né? O zero é possível. E lembrando que esse conjunto aqui, né? Reais negativo, ele está contido nos reais, né? Então, essa função é somente injetora. Tá bom?
professor, como que conjunto aqui eu deveria ter para essa conjunto imagem, contradomínio que eu deveria ter para essa função ser bijetora, né? Para ela também ser sobrejetora. Olha, ali se deveria ter, né? Para ela ser bijetora, no caso que ela seria também sobrejetora, você deveria ter ali os reais, tá? Não negativos, tá bom? Mas não vem ao caso agora, né? O que importa é isso, tá bom? Então, se você tivesse ali, ela seria bijetora. Vamos ver o gráfico lá também dessa função para a gente fazer todos, né? Todos os gráficos aí, tá bom? De menos a primeira lá, né? Verdade? É porque só alguns pontos. Bem, pessoal, tá aí o gráfico da função, né? De menos 1, porque números menores que menos 1 vai dar raiz quadrada de número negativo, e isso não é um número real, verdade? Então, ela é crescente, né? Quanto maior o valor de x, maior vai ser a raiz quadrada de x mais 1, né? Tá vendo? Sempre vai crescendo, pouquinho, mas vai crescendo. Então é isso. Bom, vamos finalizar lá, vamos lá. Bom, pessoal, a gente estuda matemática, a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe que a matemática tem uma aplicação, tem uma relevância. Então, nesse exemplo 5 aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, o código César é o método de criptografia mais antigo do que se tem conhecimento e não passa de uma função bijetiva utilizada para codificar e decodificar uma mensagem, tá? Cada letra do alfabeto, né, foi associada a outra letra conforme apresentado na tabela a seguir. Antes disso, né, César, eu estou falando do Júlio César, né, o general romano, famoso general romano, né, que ganhou muitas e muitas guerras para o Império Romano, né? E ele, olha, vejam só, ele era muito inteligente. Ele criou um método, claro, lá no o alfabeto romano que ele usava, né, gente? O alfabeto lá da época. Mas aqui eu fiz algo para mostrar para vocês como que funciona. Então, gente, se a gente quiser usar o código César, tem várias chaves, mas aqui eu usei uma determinada chave, eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, em vez de escrever a letra A, você escreve J, em vez de escrever a letra B, você escreve K, e assim por diante. A letra em negrito aqui é a letra da mensagem, a letra real da mensagem, e a letra aqui no fundo amarelo é a letra codificada, tá bom? Então aqui N e tal, Z, né? Bom, então, por exemplo, vou dar um exemplo. A mensagem "O Brasil perdeu novamente" foi codificada da seguinte maneira, olha. Aqui está escrito, né? Criptografia, "O Brasil perdeu novamente". Ah, professor, é igual a criptografia dos nossos smartphones, e-mail, WhatsApp? Não. Ali já se usa números, né? Eu vou postar daqui a um tempinho aí algumas videoaulas sobre criptografia, que eu vou falar da criptografia RSA, né, de outras criptografias, tá bom? Lá se usa números, mas você vê a mensagem que a pessoa escolheu, mas também ela é objetiva, tá bom? É uma função objetiva também, né? O que você digita é convertido em números, e esses números são repassados, e a pessoa que recebe os números, né, que são transmitidos via internet, são convertidos na mensagem da pessoa, né? E tem uma relação matemática que envolve esses números aí, tá bom? Então tá aqui a mensagem, né? Você pode dar uma pausa e tentar entender. Mas, por exemplo, a letra O virou X, tá aqui o X, ó. B, que é a segunda letra, B virou K, tá aqui o K. E assim por diante, ó. O O foi substituído por X, B por K, R por A e assim por diante. Aí o que você vai fazer, né? Agora use a tabela para decodificar, decifrar essa mensagem. Aqui ela já está codificada, né? Entendeu? Eu codifiquei ela. Aí agora você vai usar essa mesma tabela, aí dá uma pausa, tá? E vai decodificar a mensagem. Então presta atenção. Aqui está o amarelo. A codificada é o amarelo, tá? Então, se você quer voltar no original, você tem que voltar para o branco. Então, você olha
pro E amarela, tá? Onde fundo amarelo, e você vai ver qual que é a letra de fundo branco. Então, dê uma pausa aí, eu não vou deixar a resposta, você vai postar a resposta nos comentários aí. Quero ver se vocês conseguiram. Eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem postar aí nos comentários. Tá bom? Tô guardando, hein? Tô guardando. Bom, então chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham entendido as definições aí, né? E espero vocês na próxima videoaula. Tudo de bom!